senhoras e senhores, senhor presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, advogado Elias Matar Assad, eminente amigo Luiz Flávio Borges Durso, presidente desta sessão extraordinária. Queria saudar a todos na mesa, na pessoa do meu amigo Técio Lins e Silva, porque somos amigos há 40 anos, e nós não temos mais idade para fazer novos amigos de 40 anos. Então, eu tenho que saudar a mesa na sua pessoa. Muito bem. Quero saudar os palestrantes na pessoa do meu amigo de 40 anos também, professor Juarez Cirino dos Santos, que está ali presente. Quero saudar as advogadas e advogados, não na pessoa de alguém que tenha comigo uma relação de 40 anos, mas de pouco tempo. Porém, que representa a juventude na advocacia. Uma advogada que veio de longe, do Espírito Santo, advogada Carla Joana Manhago. Quero saudar as acadêmicas e acadêmicos na pessoa de uma outra mulher, a professora da PUC de Minas Gerais, Denise Maldonado Gama. Muito bem, senhoras e senhores, o tema que me foi proposto, eu queria fazer o agradecimento aqui de comparecer a esta extraordinária sessão da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas e agradecer especialmente ao convite que me foi formulado pelo advogado James Walker, para falar sobre o colapso dos direitos, aliás, o vilipêndio do direito penal das garantias, a questão da tipicidade e do bem jurídico. Professor, nós vamos chamar o Juarez Cirino para compor a mesa, aí em atenção à sua menção. Por favor. Claro. Pode prosseguir, professor. Pode prosseguir com sua palestra. Muito bem. A questão do vilipêndio do direito penal, ela não é de agora. O direito penal vem sendo vilipendiado durante muitos anos. Talvez desde a época em que se constituíram as modernas estruturas da teoria do delito. Podemos dizer que a teoria do delito inicia a sua evolução com uma obra de Tiberius Decianus, um professor italiano que escreveu 8 volumes intitulado Tratatus Criminalis, e no qual, pela primeira vez, em 1591, formulava os grandes traços da teoria do delito. Mais tarde, a doutrina alemã incorporou os ensinamentos de Deciano por meio de Feuerbach e de outros, e aí se inaugurou o direito penal moderno e sua estrutura hoje vigente. Desde esta época, o direito penal foi, evidentemente, vilipendiado. Vilipendiado porque, na Idade Média, se criava a estrutura de um delito sui generis, através do qual se poderia acusar qualquer sujeito, qualquer pessoa, que era o delito de heresia. O delito de heresia não desapareceu, presidente Elias Matar Assad. O delito de heresia
está presente nos delitos de crimes omissivos, nos crimes omissivos abstratos. Quando se perde a substância do bem jurídico e quando se perde a limitação da norma incriminadora, quando se estabelecem deveres gerais que devem ser cumpridos por aqueles que, de qualquer forma, têm um contato com atividades supostamente delituosas. Aí está presente o velho delito de heresia da Idade Média, pelo qual foi condenado a fogueira Giordano Bruno. E foi condenado, presidente, porque a acusação se baseava exatamente na sua crença contrária à crença dominante. Sabe por que ele foi condenado? Porque dizia assim: para ele era incompatível, na lógica que professava, existir uma pessoa em 3 segmentos, a chamada Santíssima Trindade. E, em segundo lugar, porque ele não acreditava que uma mulher virgem pudesse dar à luz a uma criança. Então, ele põe em dúvida a virgindade da Virgem Maria. Isso é uma crença. E quando uma crença se transforma em instrumento para criminalizar, nós estamos diante do delito de heresia. E nós estamos exatamente hoje vivendo ou revivendo os mesmos fundamentos do delito de heresia. Porque hoje se criminalizam crenças em várias partes do mundo, não só no Brasil. Mas a questão fundamental que eu aqui quero ressaltar é que a norma incriminadora deve ter alguns fundamentos básicos pelos quais se possam estabelecer orientações de conduta para os seus destinatários. Se a norma incriminadora não possui elementos empíricos pelos quais os destinatários possam se orientar, ela gera uma instabilidade, uma insegurança, que põe em risco a liberdade individual e coloca o acusado na exclusiva decisão do julgador. O decisionismo é, evidentemente, uma consequência da infinita extensão da norma incriminadora, da falta de limitação empírica de seus contornos, de tal modo que, então, sem essa substância, a criminalização passa a ser exatamente uma criminalização da heresia. A heresia é exatamente isso, é o contexto, sem limites, da imputação de um fato que desagrade ao poder constituído. Bem, mas quando se trata de tipicidade e quando se trata de bem jurídico, que é aqui que se coloca no tema que me foi proposto, o vilipêndio do direito penal, das garantias, a questão da tipicidade e do bem jurídico, eu quero dizer o seguinte, que como a norma incriminadora pressupõe uma conduta da pessoa que vai sofrer o processo criminalizador, é indispensável que, desde logo, se estabeleçam os conceitos básicos pelos quais se deva orientar o processo de criminalização, conceito este que, inicialmente, deve estar centrado na própria conduta. Ou seja, é fundamental para a constituição da tipicidade que se estabeleça um conceito de conduta capaz de dar a cada um a verdadeira visão do que se criminaliza e, consequentemente, do que constitui lícito e ilícito no direito penal. Como se estabelece esta visão da norma incriminadora? Inicialmente, se tinha em vista de que a conduta de uma pessoa, e esta é realmente
a consequência do positivismo do século XIX, a conduta de uma pessoa deveria ser reduzida em termos de causalidade. Ou seja, a conduta nada mais era do que um processo causal que produzia modificações no mundo exterior. Mas essa conduta, assim concebida, ela está centralizada na relação entre meio e fim. E essa conceituação de conduta padece de um defeito insuperável, que é colocar o imputado na condição de um indivíduo desprovido de contextos sociais, nos quais ele desenvolveu a sua vida inteira. Então, esse conceito de conduta, que Habermas denomina conceito instrumental de conduta, não é apropriado para enfrentarmos a limitação da norma incriminadora. Porque o sujeito não vive num mundo isolado, como pessoa individualizada. Vive num mundo no qual o contexto é muito importante para as suas próprias decisões. Daí o conceito de conduta da norma incriminadora, que compõe a norma incriminadora, tenha que ser um outro conceito. Um conceito no qual se leve em conta a vida do sujeito e também os momentos nos quais ele expressou a sua vontade no mundo exterior e produziu determinados efeitos. Então, esses momentos são momentos importantes, porque nós sabemos até da criminologia do professor Juarez Cirino dos Santos que ninguém consegue ter consciência dos objetos, senão através do contato humano com outras pessoas. É justamente o contato humano que nos faz presentes como seres racionais, e pelos quais, como seres racionais, e pelo qual nós podemos, então, encarar a realidade e sentir que essa realidade nos orienta para determinada finalidade, ou para determinado sentido. Quando a norma incriminadora perde essa substância, como a norma incriminadora apenas se orienta por uma relação entre causa e efeito, entre relação de meio e fim, ela não retrata exatamente, com fidelidade, quais são os objetos reais da incriminação. Vou dar um exemplo interessante aqui, porque Curitiba não tem esses fenômenos que nós, no Rio de Janeiro, vivenciamos diariamente. Na Avenida Marechal Câmara, no Rio de Janeiro, onde se situa o Instituto dos Advogados Brasileiros, ali, por coincidência, estão situados o IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Defensoria Pública e o Ministério Público. E nesta rua existem galerias, porque, segundo o plano Agache de edificação do Rio de Janeiro, como a cidade era muito quente, e como chovia muito, se projetou uma série de edifícios com colunas e que representavam verdadeiras marquises sólidas, nas quais a pessoa se poderia proteger do sol e da chuva. E naquela avenida, presidente Elias Matar Assad, vivem muitos, sem terra, sem teto e sem condição de vida. Muitos miseráveis, muitos mendigos. E sabe o que os mendigos fazem? Uma vez eu passei ali e um deles me pediu um dinheiro, que ele queria R$2. Eu disse, não, eu vou te dar R$20, mas só que eu vou dar R$20 em nota de R$5. Dei para ele. Ele pegou os R$5, distribuiu a todos os demais, e eu fui aplaudido pela primeira vez por uns mendigos no Rio de Janeiro. Daí,
os mendigos me disseram o seguinte. Eu perguntei, mas vocês estão aqui por quê? Isso eram mais ou menos 7 horas da noite. Não, o senhor sabe, ali o negócio é o seguinte. Mais para adiante tem o Ministério Público. Ali não podemos ficar. Sabe por quê? Porque os guardas nos expulsam das calçadas. Então, nós ficamos aqui, ao lado da Defensoria Pública, porque nós protegemos da polícia que nos mata e dos guardas do Ministério Público. Elias Matar Assad, eu fui 40 anos membro do Ministério Público e posso dizer que não é esse o Ministério Público que a Constituição brasileira projetou um dia. Mas, uma vez que não se compreenda perfeitamente bem o que constitua a criminalização, é claro que isso vai justificar um total menoscabo dos direitos fundamentais do cidadão. Porque os direitos fundamentais do cidadão, já dizia John Leslie Mack, um analista inglês, os direitos fundamentais do cidadão não precisam ser demonstrados pelos cidadãos. O Estado é que tem que demonstrar a necessidade de intervir sobre os direitos do cidadão. O cidadão não precisa justificar a sua conduta. Pela própria condição de cidadania, a sua conduta já é justificada. Justamente por isso é que a norma criminalizadora tem que ser certa, tem que ser clara, tem que ser de tal forma formulada que constitua um meio de comunicação entre o Estado e o cidadão, que não coloque o cidadão em condição de incerteza e que não constitua uma armadilha para qualquer um que possa ser envolvido em suas malhas. A norma incriminadora não pode ser uma armadilha. Ela tem que ser muito clara. E tem que identificar exatamente o objeto de proteção, que é o bem jurídico. E quando não haja a identificação do bem jurídico, essa norma incriminadora, embora o nosso Supremo Tribunal Federal jamais terá coragem de fazê-lo, deverá ser declarada inconstitucional. Sabe por que eu digo que o Supremo Tribunal Federal não terá coragem de fazê-lo? Porque eu nunca vi o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade de uma norma incriminadora quando não se identifique o bem jurídico. Eu nunca vi. E na Alemanha, onde passei alguns anos, Hasmer, que foi presidente da Corte Constitucional, me disse assim: Juarez, na Alemanha, só em 3 casos nós declaramos a inconstitucionalidade de normas incriminadoras porque não identificamos o bem jurídico violado com a ação incriminada. E há um momento importante na vida nacional. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem que ter coragem mesmo de declarar a inconstitucionalidade de uma norma incriminadora quando não haja bem jurídico violado com a conduta incriminada. Porque o bem jurídico constitui exatamente o objeto máximo que determina o procedimento de criminalização. Sem a existência de um bem jurídico, não é possível legitimar-se o processo criminalizador. Porque é o bem jurídico que vai assinalar exatamente a limitação do Estado no processo de criminalização. Se não há bem jurídico, a criminalização nada mais é do que a proibição e a punição da heresia. O bem jurídico tem que estar presente e tem que ser identificado de maneira empírica, de tal sorte que todos possam saber do que se trata em matéria de criminalização. Mas o bem jurídico, lamentavelmente, e aí Lênio Streck e eu coincidimos plenamente, um dos problemas graves no Brasil é o problema dos concursos públicos. Vou lhe dizer uma coisa, presidente Elias Matar Assad.
Eu acho que nós temos que fazer uma campanha nacional, sabe de quê? Para modificarmos o concurso público no Brasil. Sabe por quê? Conversando com o Zaffaroni há um tempo atrás, aí há 2 meses atrás, e nós chegamos à seguinte conclusão. O concurso público não pode ser feito pelas próprias entidades nos quais os concursados irão servir. Nenhum tribunal no mundo, ele mesmo, organiza o próprio concurso, porque isso engessa a carreira, não areja a carreira, torna impossível que pessoas que pensem diferentemente do poder dominante naquele órgão ingressem naquele órgão. Então, nós temos que modificar o concurso público, modificar de tal forma que seja possível que as pessoas que tenham pensamentos divergentes possam ingressar nas respectivas carreiras sem serem discriminadas pelos examinadores. E como é que se faria? Há muitas maneiras de fazer. O concurso do Ministério Público não pode ser organizado pelo Ministério Público. O concurso da magistratura não pode ser organizado pela magistratura. O concurso do Ministério Público tem que ser organizado, juntamente com o concurso para a magistratura, por uma entidade absolutamente estranha aos 2 órgãos. Com a participação da OAB e com a participação das universidades públicas, que hoje estão degradadas no Brasil. Vou fazer um protesto aqui, eminente presidente Elias Matarassade. Eu sou professor titular da UERJ, no Rio de Janeiro. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro é uma universidade de ponta no Brasil. Ela está fechada há 5 meses. Sabe por quê? Porque o governo não paga os servidores, os professores e os terceirizados para usar o dinheiro nas Olimpíadas de 2016. Muito bem. Então, presidente Batóquio, não é possível no Brasil uma universidade ficar fechada durante 5 meses, porque o dinheiro é desviado para entidades esportivas. Isso é um crime contra a educação brasileira. É um crime contra todos aqueles que dedicaram a sua vida à academia, na qual todos nós nos formamos. Impossível admitir uma coisa dessa. Aqui está o meu protesto, fora do meu tema. Mas, por que eu digo que o bem jurídico é fundamental? E por que eu digo também que é uma deturpação da ideia de bem jurídico? Afinal de contas, o que é o bem jurídico? Nós podemos ver os nossos manuais de direito penal. E uma vez eu tive uma curiosidade enorme. Eu peguei um crime, que é o crime de favorecimento à prostituição. E depois peguei um outro crime, que é o crime do artigo 334 do Código Penal, que é o crime de contrabando ou descaminho. E aí folhei vários manuais de direito penal brasileiro. Vários manuais, não só, vários. Aqueles manuais que são usados no concurso, Lênin Streck. E aí, ali dizia assim, aqui se protege o seguinte bem jurídico, a moralidade pública, tanto no crime de favorecimento à prostituição, como no crime de contrabando. E eu até fiquei pensando, qual é a identificação entre a prostituição e o contrabando? Não cheguei a uma conclusão definitiva, mas cheguei a uma conclusão, sim, de que os nossos comentaristas estão muito atrasados em termos de direito penal. O bem jurídico, na verdade, ele é uma entidade valorativa. Ele é um valor que se incorpora à norma e que sedimenta o processo de incriminação. E, como valor, ele tem que estar também de conformidade com o próprio contexto social no qual ele é edificado. Não existe um bem jurídico criado absolutamente em termos abstratos pelo legislador. O bem jurídico corresponde a uma realidade da vida, ao chamado mundo da vida, que orienta a conduta de todos nós.
que todos nós nos orientamos na vida justamente pelos contatos que mantemos com os nossos semelhantes. Uma vez, vejam que coisa interessante, presidente Elias Matar Assad. Eu estava no aeroporto de Brasília, isso é interessante. E aí, uma pessoa me chamou, uma moça, disse assim, professor, há muito tempo que não nos vemos e tal, não é? Eu fui lá, sou aluno da UERJ. Eu não... Assim, foi. Tenho muitos alunos, evidentemente, difícil me lembrar de alguém, né? Daí ela começou a conversar, mas eu não sabia o nome, não me lembrava o nome e tal. Mas depois, durante a conversa, eu fui notando que eu sabia quem era. E, no final de tudo, eu descobri quem era. Mas eu não tinha reconhecido. E o tempo não era tão grande. Eram 5 anos, mais ou menos, no término do curso. Depois eu vim para o Rio de Janeiro, de Brasília, encontrei com um colega desta moça, disse assim, sabe, encontrei fulana no aeroporto, não reconheci. Assim, o professor não sabe? Não. Ela fez 27 plásticas. Eu não reconheci, mas ela se reconhece no espelho. Ela olha no espelho, sou eu. E por quê? E como? Justamente pela possibilidade real de haver o autorreconhecimento a partir dos demais. Porque ela olha os demais e assim, eu sou eu, essa aqui, no espelho. Embora com 27 plásticas. E o pior, com 27 plásticas, com 28 anos de idade. Imagine só como é que a situação chega a esse ponto. Né? Muito bem. O bem jurídico, então, ele é indispensável para a formulação do processo de incriminação, mas, para que ele seja capaz de fazê-lo, é preciso que ele tenha uma substância. Não é possível que qualquer sentimento, qualquer crença, qualquer entidade se transforme em bem jurídico. Há uma lei no Brasil, e pouca gente sabe disso, mas há uma lei no Brasil que incrimina a clonagem de seres humanos. Eu até mencionei isso uma vez em Roma, fui lá num congresso internacional em Roma, mencionei isso, assim, os italianos falaram assim, imagine só os brasileiros, vocês estão loucos, que puniram a clonagem de ser humano, tem daqui 300 anos, vamos clonar ser humano. Assim, mas no Brasil nós temos um problema, nós temos que legislar para o futuro, ainda que seja para Marte, Lua, Júpiter, etc., mas para o futuro é fundamental legislar. Então, legislamos para o futuro, incriminando a conduta de clonagem de seres humanos. Mas daí pior. Eu fui ler, por acaso, os comentários sobre esse tipo de incriminação. E aí, claro, como todo comentarista, Lênin Streck, tem que identificar qual é o bem jurídico ali, porque é um processo argumentativo hoje tradicional da nossa doutrina jurídica. E aí foi identificar o bem jurídico. Aí eu li a identificação do bem jurídico e assim, não é possível. Sabe qual era o bem jurídico? A irrepetibilidade do ser humano. Significando, então, que nesta incriminação não tem bem jurídico. Não tem. E se não tem bem jurídico, ou se não significa o bem jurídico, a norma é inconstitucional. Claro. Então, o bem jurídico é um valor que se incorpora à norma, que se transforma, portanto, em objeto de proteção ou de limitação do poder de punir, e é fundamental que tenha uma substância empírica capaz de retratar alguma coisa concretizável que oriente a conduta de qualquer pessoa destinatária da norma incriminadora. Nós sabemos, por exemplo, o que é uma vida humana. Sabemos o que é uma integridade corporal ou a saúde. Nós sabemos o que é patrimônio. Até bens um pouco abstratos, nós entendemos. A honra. Claro, porque a honra está vinculada à dignidade da pessoa humana e à reputação social da pessoa. Nós sabemos o que é. Até entendemos o que constitua a administração da justiça, a administração pública. Eu não entendo o que constitua a obstrução de justiça, eu não entendo o que é. Esse é o problema da pós-modernidade. Como eu ainda estou na modernidade,
não cheguei na pós-modernidade, não cheguei ainda a compreender o que seja isso. Enfim, tudo bem. Nós estamos legislando para o futuro. Agora, de qualquer forma, o bem jurídico, então, tem substância. Eu sei o que é um patrimônio, eu sei o que é uma honra, eu sei o que é integridade corporal, eu sei que uma pessoa tinha uma orelha, acabou perdendo a orelha, que alguém cortou-lhe com a faca a orelha. Uma pessoa tinha dois olhos, ela perdeu um olho num acidente. Então, nós temos aí uma substância capaz de identificar qual é o objeto lesionado ou lesado. Mas quando se trata de irrepetibilidade do ser humano, ou de sentimentos, qualquer sentimento, de ódio ou prazer, aí não é possível identificar-se o bem jurídico e, consequentemente, a norma incriminadora, ela constitui um instrumento de vilipêndio das garantias fundamentais do ser humano. Claro. Bom, parece que eu apenas critico, mas e as soluções? As soluções são complexas. A primeira solução é proceder-se a uma recuperação de uma racionalidade no direito penal, ou, pelo menos, como faz Zaffaroni, realizar argumentos de tal forma que diminuam a irracionalidade do direito penal. Se não se puder alcançar uma racionalidade, pelo menos que se diminua a irracionalidade. Isso é importante. Há também que se reconstituir aquele velho brocardo do século XIX da relação de causalidade, porque é fundamental também, no tocante à lesão de bem jurídico, que se demonstre a relação de causalidade entre a conduta do sujeito e o efeito de lesão do bem jurídico produzido por essa conduta. Isso é fundamental. Não como conceito de conduta, mas como um elemento que determine a limitação da incriminação. Há hoje projetos muito grandes em relação a limitar a causalidade mesma através dos critérios de imputação objetiva, etc., mas há também, modernamente, uma recuperação do próprio conceito de causalidade, dizendo-se que o conceito de causalidade pode, ele mesmo, solucionar questões controvertidas, que hoje são solucionadas casuisticamente por critérios normativos, mas que podem ser solucionadas essas questões investigando-se melhor o procedimento causal. No Rio de Janeiro, todos conhecem, ou pelo menos alguns que não conhecem, eu convido para que conheçam, que apesar de toda a propaganda que se faz, não se morre à toa na rua. Quer dizer, havia uma assessora minha em Brasília que não ia para o Rio de Janeiro de jeito nenhum, que disseram para ela, quando chegasse no aeroporto, ela tomava o táxi, tinha que deitar no banco de trás do táxi e ir até Copacabana completamente ocultada de todas as pessoas, porque senão ela ia levar um tiro no meio da rua. Então, não chegamos a esse ponto. Vocês podem visitar a cidade é bacana. Eu sou paranaense, mas eu estou há 40 anos no Rio de Janeiro. Então, minha segunda terra. Estou com Elias Matarassad. Como eu saí da República de Curitiba e fui para a República Brasileira, hoje eu sou a favor da República Brasileira mesmo, sem exceções. Mas a outra situação, então, no Rio de Janeiro, tem passarelas no aterro do Flamengo, e há pessoas que, daquelas passarelas, observam o trânsito, e, às vezes, não sei porquê, alguma patologia que só o Jacinto, que é o psicanalista nosso aqui, poderia explicar, se jogam na frente dos automóveis que passam naquelas avenidas. E são atropeladas as pessoas que se jogam das passarelas sobre os carros. E aí se pergunta, imagine só, mas não era previsível o sujeito ir lá? O problema é o seguinte, a questão de previsibilidade é uma questão muito complexa no direito penal, porque tudo é previsível, na verdade. Uma vez se dizia assim, é imprevisível que um caminhão Scania Vabis saia daqui de Curitiba voando até Campo Largo.
Depende. Se houver um ciclone, isso é possível que aconteça. Então, havendo uma zona de turbulência de ventos, é previsível que isso aconteça. Então, na verdade, tudo é previsível. A previsibilidade é muito tênue para fundamentar um processo de exclusão de criminalização. Então, daí nós podemos verificar que, no fundo, o que falta, na verdade, é uma afirmação de causalidade. Ou seja, a condução dos veículos naquela via não se exauriu no resultado morte, produzido com o choque do veículo naquela pessoa que se jogara da plataforma. Por quê? Porque era indispensável demonstrar que o choque fora provocado pela circulação do veículo e não por haver a pessoa se jogado na frente do veículo. Então, há um outro fator, o fator de jogar-se na frente do veículo, que exclui, consequentemente, a concretização do processo causal no resultado concretamente verificado. Então, na própria causalidade, é possível promover-se uma limitação da criminalização. E o que mais seria uma solução? Eu acho que as soluções penais passam pela doutrina penal e passam, muitas vezes, por argumentações muito sólidas. Lenin Streck, por exemplo, é um exímio teórico da teoria da argumentação, capazes de, evidentemente, limitar o processo de criminalização. Mas eu acho, presidente Elias Matar Assad, eu acho que nós precisamos fazer uma outra coisa. Eu acho que uma das soluções é mudar a mentalidade das pessoas. Se nós não mudarmos a mentalidade, se nós não incentivarmos as pessoas a serem solidárias umas com as outras, a deixarem de lado o seu ódio para com o vizinho, pensar que todos podem, nesta vida, almejar o que quiserem e que podem, juntamente conosco, conviver em harmonia, paz e também em liberdade plena, e possamos, através disso, eliminar a miséria do povo brasileiro, eu acho que esta é uma solução melhor, mais atraente, mais profunda do que uma mera proposta de argumentação jurídica que ficará no papel e não se estenderá à população em geral. Então, eu não sou poeta como o Badoc. Badoc é um grande poeta. Mas eu posso dizer o seguinte: uma vez na Bahia, eu fui em Ilhéus, e ali há uma disputa, Ilhéus e Itabuna, e a Universidade de Santa Cruz fica justamente no limite entre Ilhéus e Itabuna para aplacar as divergências. E ali, uma vez, disse assim: professor, vem aqui, vamos levar o senhor aí numa cadeia desativada. Bom, porque eu não gosto de ter a cadeia ativada, eu não gosto, mas desativada eu até vou. Aí fui lá e entrei na cadeia desativada, uma cela daquelas que são dignas daquele filme do Homem de Ferro, né? De Santo Cristo, aquele negócio todo e tal. Então, ou dos romances de Alexandre Dumas. Ali entrei na cela, e ali eu olhei a parede, estava toda rabiscada a parede, e havia um rabisco assim na parede, o seguinte: passei aqui muitos anos, sempre desejei que aqui entrasse a luz solar, mas ela não entrou, nunca durante o tempo que aqui estive. Presidente Elias Matar Assad, é fundamental que a luz solar ilumine as mentes de todos os brasileiros, para que eles possam pensar mais humanamente no seu semelhante. Muito obrigado.
E quero também convidar a Caroline Alves Crepaldi para entregar uma placa ao senhor doutor Juarez Tavares em obrigado. Agradecimento de todos nós pela sua maravilhosa contribuição a esse evento.